A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 16, de 1 a 20. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Eu penso que assim, não tem muito que comentar, né, pessoal? O que pode ser pior do que isso? Sacrificar seu próprio filho? Num outro vídeo eu expliquei sobre isso e eu chamei de poder das trevas. É o desespero, é o último cartucho, o último recurso. Era comum nas nações pagãs para atrair o favor dos deuses, das entidades, das potestades, dos demônios lá, fazer esse tipo de coisa. E isso era abominável aos olhos do Senhor. Aí, claro, se a gente parar para pensar de uma forma natural, isto é um crime. Isso é algo gravíssimo do ponto de vista social, cultural, natural. Mas falando do ponto de vista espiritual, muitos pais oferecem seus filhos em sacrifício diariamente. Eles deixam seus filhos tão vulneráveis, tão desprotegidos, eles abrem mão da sua autoridade, do seu poder, da sua influência, para que um celular, um tablet, uma televisão, um jogo, uma outra pessoa influencie, eduque e forme seu filho. Quando tu entrega o teu filho, que é a tua herança, que é o teu maior patrimônio, tu deixa ele solto, não vai ser neutro. É óbvio que Satanás, que o inferno vai se apoderar, vai se apossar. Tem pais, mães, né, progenitores, que não beijam seus filhos, que não abraçam, que não conversam, que não passam tempo, que não sabem nada a respeito dos seus filhos. Quando são crianças, deixam na escola, deixam no futebol, deixam na informática, na natação, na psicóloga, na psicopedagoga, fazem com que a criança fique ocupada por 12 horas, muitas vezes das 7 da manhã até as 19 horas. Aí a criança chega em casa, muitas vezes já jantou, vai tomar um banho ou vai jantar e aí fica no celular até a hora de dormir. E isso acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na sexta, ele vai até a meia-noite, 2 horas da manhã. Aí no sábado ele dorme, aí ele joga, ele vai para um aniversário, um futebol, não sei o que mais. E assim vai. Aí domingos eles saem para passear, saem para jantar, saem para ir para algum lugar, vai para casa do vô, para casa da avó, do tio, quando os pais não são separados, que 90% são. Então fica o final de semana com o pai, outro final de semana com a mãe, aquela confusão, segunda-feira começa de novo. Então, tu tá sacrificando teu filho. Tu tá sacrificando a tua filha.
Tu tá oferecendo ele de bandeja no altar, em holocausto para as trevas. Porque a Bíblia é clara a respeito disso. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Tu deve inculcar a palavra de Deus. Tu deve dar bons exemplos. Tu tem que conversar. Tu tem que acordar, levantar, almoçar, jantar, caminhar, estar com os teus filhos. Para que eles conheçam o Deus que tu ama, o Deus que tu serve. Um filho que conhece o pai, normalmente quer imitar o pai, quer seguir o pai, quer fazer a vontade do pai. Então, é chocante a gente ler, prejudica até aqui no YouTube citar certas coisas, mas nós temos que trazer essa explicação, porque outros reis fizeram isso e Deus abomina. E se Deus abominou naquela época, ele vai continuar abominando. Se isso é pecado, se isso foi pecado naquela época, vai continuar sendo. Porque os filhos são herança do Senhor, são um presente que Deus dá. Então é uma grande responsabilidade, é uma missão grandiosa e precisa ser compartilhada com Deus. Para que um pai seja um bom pai, para que uma mãe seja uma boa mãe, tem que haver relacionamento e intimidade com Deus. Porque a autoridade do pai e a autoridade da mãe vem do próprio Deus. Então este rei, especificamente Acaz, fez essa coisa terrível. E ele era de Judá. E ali, quando citam, né, o nome de Davi, ao contrário de Davi. Então, assim, aos olhos do Senhor, não importa o que as pessoas estão vendo, o que importa é o que os olhos do Senhor estão vendo. Porque os olhos de Deus veem o nosso coração, veem a intenção das nossas ações, vê os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, é interessante isso também, ó. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Quer dizer, tu quer agradar a Deus ou aos homens? E fala de Davi, que é o nosso exemplo, né? Como um rei segundo o coração de Deus. Mas sabemos que Davi errou, vacilou muito na criação dos seus filhos. E me chama a atenção que o significado do nome do rei Acaz é Jeová guardou, Jeová segurou, Jeová agarrou. Então, mais uma vez, Deus se esforçando, vamos dizer assim, para manter um rei na linhagem do trono de Davi. Mesmo um rei que havia pecado de uma forma tão explícita como o rei Acaz. Vamos pular para o 7. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: olha só, eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Então, olha só, o rei de Judá, tá, peca, comete um erro crasso, absurdo, chocante, abominável e fica vulnerável, que é o que acontece sempre. Tu te afasta de Deus, tu te aproxima dos inimigos. Ou Deus se torna insignificante, inferior para ti, os inimigos têm um poder gigantesco sobre a tua vida. Aí, o que ele pensa? Ao invés de se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor, voltar para os caminhos de Deus, voltar a andar nos passos do seu pai Davi, o que ele faz? Ele se alia com os inimigos. Ele pede a proteção dos inimigos. Lembra da história do espinheiro? Quem quer que o espinheiro reine, quem escolhe o espinheiro como rei, vai ter que se abrigar,
se proteger, se esconder sob os espinhos do espinheiro. Vai ser ferido pelos espinhos do espinheiro. Então, o que o rei fez? Ele se tornou servo. Ó. Eu sou seu servo e seu filho. Ele se vendeu. Ele se entregou para os inimigos. Que no caso, ele acreditava que iriam livrá-lo do poder da Síria e do poder do rei de Israel. Vamos ver o 8. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou Rezim. Então, o que acontece? O rei estava tão perdido, tão desesperado, que ele, para agradar o inimigo, ele ofereceu a prata e o ouro da casa do Senhor. Então, aquilo que era para a honra e glória de Deus, para a adoração de Deus, ele ofereceu para o inimigo, para o espinheiro. 14. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar do lado norte. Então, além de ter feito abominação em relação ao filho sacrifício, de ter se vendido, ter se entregue, se submetido, se subordinado, ele ofereceu prata e ouro e agora ele tirou o altar. Ele tirou o lugar de adoração da casa do Senhor. Ele pôs de lado. Ele tirou da frente do templo. O que quer dizer isso? Ele não deu mais o primeiro lugar para Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Se Deus não tiver o primeiro lugar, não importa. Se tu der o segundo, terceiro, o quarto, qualquer lugar que tu der, que não for o primeiro, não é um lugar de honra, não é um lugar de adoração, não é um lugar de Deus. E foi exatamente isso que o rei Acás fez. 20. Acás morreu e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o que nós aprendemos hoje com este capítulo? Que o rei Acás, rei de Judá, né? Infelizmente, né? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele queimou o seu filho como sacrifício. Ele retirou a prata e o ouro da casa de Deus. Ele construiu um altar pagão para idolatrar e sacrificar como o rei da Assíria. Ele se submeteu à autoridade do rei da Síria. Ele abandonou e profanou o altar do Senhor. Ele se vendeu, vendeu a sua alma para o inimigo. E hoje nós devemos refletir sobre isso, porque muitas coisas e muitas pessoas querem roubar o lugar da adoração, querem roubar o lugar de honra, o lugar que pertence a Deus. O teu coração tem que ser inteiro do Senhor. Tu não pode dividir a glória de Deus com nada e nem com ninguém. E nem sempre nós estamos falando de pecado. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, às vezes é um próprio filho, às vezes é a riqueza, é o trono, é a coroa, é o futebol, é a beleza, é a saúde, é o trabalho, é o estudo. Eu não sei o que pode estar roubando
o lugar de Deus. Uma coisa eu sei, o primeiro lugar pertence ao Senhor.